Mas se você pega e com essa mesma força empurra uma garrafinha de água, a garrafinha de água vai se mexer, certo? Ou Hum. seja, num caso você aplicou a força e funcionou, no outro caso você aplicou a força e não funcionou, certo? Porque você empurrou a garrafa com a mesma força. E no caso da garrafa funcionou, no caso da parede não. Então, no caso da garrafa, teve trabalho. Ok? Essa palavra trabalho, que está associado com uma força que funcionou, eu não acho que trabalho seja uma palavra boa. Né? Porque quando a gente fala de trabalho aqui no Brasil, a gente pensa de trabalhar, né? Uhum. Mas essa palavra, ela vem do inglês, né? Work, né? Se pegar um livro em inglês, está escrito work, que é trabalho em inglês, né? Acho que tu sabe. Sim. Só que work também serve para outras coisas em inglês. Por exemplo, my computer doesn't work. O que eu estou dizendo? Que meu computador não funciona, certo? Uhum. Work tem a ver com funcionar em inglês. Então, por isso que eu sempre explico que o trabalho é uma força que funcionou. Uma medida que está associada a uma força que funcionou. Entendido o que é trabalho? Sim, consegui. Tá bom. Então, agora, como é que a gente calcula isso? Bem, quando a prof ensina essa fórmula aqui, ela tá legal, tá certinha. Só que ela tem um detalhe que as professoras às vezes não deixam claro. A força aqui tem que ser constante para essa fórmula funcionar. Então, se tu tiver uma situação onde a força não é constante, essa fórmula não funciona. Beleza? Beleza. Se você olhar para esse gráfico, a força não é constante. Porque veja que a força está aumentando, olha. Vai aumentando do zero até chegar no 10. Tá vendo? Aham. E depois aqui dos 2 metrinhos, vai diminuindo, 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 até chegar no zero. Ou seja, a força não é constante. Então, para esse problema, essa fórmula não vale. Ok? Tá bom. O que serve para um problema como esse? Eu vou escrever aqui. Toda vez que temos um gráfico de força por deslocamento, que é o caso aqui, F por X, podemos calcular o trabalho encontrando a área abaixo do gráfico. Vamos colocar assim, ok? Ou seja, tu tem que calcular a área dessa parada, que é um triângulo, né? Sim. Então, a menos que você tenha fugido aí da quarta série, você aprendeu que a área é de um triângulo, no caso, né? Um triângulo. Se fosse outro bicho, fosse um trapézio, fosse um retângulo, você calcularia a área daquelas coisas. Mas aqui, como a gente está falando de um triângulo, vamos colocar a fórmula do triângulo. Base vezes altura dividido por 2, certo? Aham. Daí, agora é só ser espertinho. Qual que é a base? A base é a parte de baixo, Sim. que é 4. 4. A altura é a 10. parte de cima, 10, exatamente. E dividido por 2, vai dar 40 dividido por 2 dá 20. 20 o quê? Nós estamos falando de trabalho. Então é joule. Hum. 20 joule, tá? Resposta C. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então veja que a gente não usou nenhuma fórmula da física. Nós só usamos essa informação aqui. Muito provavelmente a professora te falou em algum momento aí, né? Que a Ele área. passou outra fórmula. Foi base maior mais base menor vezes H dividido por Só 2. que isso que você está falando não é a forma da área de um triângulo, certo? Ah, O que você está verdade. falando é a área de um trapézio. Então, por isso que eu falei, você tem que se adaptar à figura que está no seu problema. Como aqui é um triângulo, a gente fez de triângulo. Se fosse um trapézio, eu falei até, né? Use Uhum. a fórmula do trapézio, que é essa que você estava falando. E assim vai, ok? Sim. Tá. Então, esse problema aqui, bem de boa. Bem de boa. Eu vou fazer o seguinte, man. Eu vou criar um problema bem parecido, tá? Pra você fazer. Tá bom. Eu vou trocar uns numerozinhos aqui. Deixa eu ver aqui. Paga as opções. Paga isso. Paga isso. Vai ficar aqui. Ah, faz conta com vírgula aí, dane-se. E aqui vai ficar esse. Beleza? Beleza. Bem, eu vou te mandar o que a gente fez e daí você vai fazer as contas. E daí eu vou fazer contigo o que eu sempre faço com os meus alunos, né? Você tenta fazer primeiro aí, sem me perguntar, e manda foto do que você fizer. Se errar, não tem problema nenhum. O importante é que você tente fazer, tá? Tranquilo.
Porque na prova eu não vou estar lá para dizer que você está no caminho certo ou não está no caminho certo, então é melhor você já ir acostumando com isso. Beleza? Beleza, Então vamos lá, tio. Quando terminar, manda a foto. tranquilo. Mandei lá no Zap, né? Então tu pode usar como cola, como exemplo que eu fiz. Ah, tá, mais fácil. Te mandei foto aí. Pode crer. Vamos ver aqui. Você fez base vezes altura dividido por 2. Uhum. Beleza. Deu para mostrar que você entendeu o básico do básico. Apesar de que você deveria ter escrito trabalho igual, né? Ah, é verdade. Mas tudo bem. Frescura de professor. Mas vai que o professor cobra na hora, né? Então, de boa. Vamos para a próxima. Ah, sob a ação de uma força constante. Ou seja, a princípio, você pode usar aquela fórmula. Tá bom? Tá. Um corpo de massa 4 quilos adquire a partir do repouso a velocidade de 10 metros por segundo. Muito bem. Qual é o trabalho realizado por essa força? Ah, então aqui você poderia usar aquela fórmula. Porém, não vai adiantar. Por quê? Porque você não tem o deslocamento, né? Uhum. A fórmula lá não era trabalho igual a força vezes deslocamento? Sim. Na verdade, nesse primeiro, com as informações do enunciado aqui, você não tem nem a força, em nenhum momento ele falou qual é a força. Ele só falou que a força era constante. Hum. E você também não tem o deslocamento. Então, de novo, isso não vai adiantar. Então, o que a gente vai ter que utilizar nessa questão é alguma equação que envolva as informações que o enunciado está dando, ok? Quais Aham. são as informações que o enunciado está dando? Massa e Velocidade. velocidade. Muito bem. O que significa que ele está dando informações para a gente usar o teorema do trabalho e energia cinética. Tá bom? Eu vou escrever aqui. Caramba. Um instante. Toda vez que vamos resolver um problema de física, é necessário ver o que o problema está pedindo e as informações que foram dadas. Nesse caso, para achar o que se pede, temos que usar a fórmula do teorema trabalho e energia cinética. Imagina a quantidade de tempo que o professor ia passar escrevendo isso no quadro, hein? Nunca eu digito rápido. É difícil. Então, o negócio é o seguinte, cara, o teorema trabalho e energia cinética, como o próprio nome diz, tem o trabalho e tem a energia cinética, os dois são iguais, tá bom? Tá. Basicamente é isso. Os dois são iguais.
Claro, tem um monte de argumentos do porquê disso, mas o trabalho total é igual à variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho total, que é a soma de todos os trabalhos, pense o trabalho total como a soma de todos os trabalhos. Na física a gente escreve assim, somatório dos trabalhos, tá bom? Tá, Mas entenda isso como soma na matemática. beleza. Igual a variação da energia cinética. Eu não sei de novo qual letra teu professor usa, mas você tem que entender que isso aqui é energia cinética, tá bom? Tá. Ou seja, a energia final menos a energia inicial. Variação na física, na matemática, é sempre isso. Toda vez que você vê esse triângulo aqui na física ou na matemática, o delta, ele indica variação, ele indica final menos inicial. Então, ou seja, o trabalho, que é o que o problema pede, né, vai ser igual à energia cinética final dessa situação menos a inicial, ok? Beleza. Onde estão essas informações no enunciado? A energia cinética inicial está informada aqui, ó, a partir do repouso. Está na palavra repouso aqui. Se era repouso, ele estava parado, certo? Sim. Tudo bem. Então, disso a gente tira a informação. Uma vez que a própria fórmula sozinha, de uma energia cinética sozinha, é igual a mv quadrado sobre 2. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ok? Aham. Ou seja, se a velocidade for zero, então a energia cinética também é zero. Ah, Né? Zero vezes qualquer coisa não é zero? sim. Muito bem. Então a gente escreve assim. Essa é a fórmula da energia cinética. Ou seja, se o objeto está parado, a velocidade é zero. Então a energia cinética também é zero. No caso, na situação inicial. Sim. É o que ele cita. Ok? Uhum. Agora na final, o que ele falou? Na final, ele falou que a velocidade era 10. Beleza? Aham. Sendo assim, como a fórmula é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, Dá pra fazer. a velocidade é 10, a massa, de acordo com o enunciado, é 4. Agora é só resolver essa conta que a gente encontra a energia cinética. Uhum. Vai ficar Final. 400 dividido por 2, 200. Ou seja, a energia cinética final é 200. Sendo assim, como o trabalho ele é a variação da energia cinética, e a princípio a gente só tem um trabalho, então eu posso apagar somatório, não tenho que somar, tem um trabalho só. O Sim. trabalho dessa força que fez esse objeto chegar, né, aos 10 metros por segundo. Ô, caralho. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, beleza. Qual que é a energia cinética final? A energia cinética final é 200. De acordo com a conta que eu fiz aqui. A energia cinética inicial é zero, porque estava em repouso. Uhum. Ou seja, o trabalho da força foi 200 joules. Significa, então, que a força causou um trabalho, né? Aplicou essa energia no objeto, a ponto dele sair do repouso e andar numa velocidade de 20 metros por segundo, né? Imagina, se a coisa tá parada e tu quer que ela comece a se movimentar, tu tem que pôr força nela, né? Sim. A garrafinha de água que eu tô olhando aqui não vai se mover se eu não aplicar uma força nela, certo? Certo. Se ela começar a cair, né? Ela vai cair porque uma força tá agindo nela, a força da gravidade. E assim vai, é sempre forças que fazem os objetos saírem do repouso, né? Essa é a famosa primeira lei de Newton. Uhum. Bem, a A tá feita, tio. Agora vamos para B. Se o corpo se deslocou 25 metros, qual o valor da força aplicada? Legal. Ele quer saber a força. Então, para o professor não zerar a gente de cara, a gente escreve assim, ó. Força, interrogação. Aí o professor vai saber, pô, esse cara não tá viajando completamente. Ele errou a conta, mas ele sabia o que tinha que fazer. Beleza? Uhum. Força. Muito bem. Então, uma informação que envolve força é justamente trabalho, né? Não é força vezes deslocamento. Na equação que a gente estava trabalhando até agora há pouco. Sim. E agora eu sei qual é o trabalho. 200. E o que o problema pede mesmo? Força. Força. E qual é o deslocamento que ele cita? Ele citou que É se deslocou 25 25 metros. metros.
Muito bem. Ele saiu do repouso e chegou nesses 25 metros aí de deslocamento com seus 10 metros por segundo de velocidade. O importante aqui é que nós sabemos o deslocamento, o trabalho, então nós podemos encontrar a força simplesmente passando o 25, que está multiplicando para o outro lado dividindo, né? Sim. Matematiquinha lá da quarta série. Essa aí você sabe. Bem, 200 dividido por 25 é 8. 8. Boa. Boa, tio, boa. 8 newtons, então, tá bom? Ah, tá. Porque a unidade de força é newton. A unidade de trabalho é joule. Beleza. Beleza? Então tá. Então, agora eu vou criar um problema parecido com esse para você, tá? Vamos só recapitular o que rolou aqui. Só deixa eu já mandar aqui o escravo fazer um problema para mim. Muito bem. Força constante, corpo de massa 4, saiu do repouso, chegou nessa velocidade, qual é o trabalho? Ele não deu informação de força nem de deslocamento. Então, para encontrar o trabalho, vou precisar das outras informações que ele deu, que tem a ver com, velocidade, ou seja, energia cinética. Daí eu vou Certo. para o teorema trabalho-energia cinética. Essa fórmula aqui é o teorema trabalho-energia cinética. A soma de todos os trabalhos é igual à variação da energia cinética. Soma dos trabalhos, energia cinética final menos a inicial. Essa é a fórmula da energia cinética. Daí a gente entendeu que a fórmula depende da velocidade. Então, no caso do repouso, a velocidade é zero. Então, o repouso também, ou seja, a energia cinética também é zero. Beleza? Aham. Final, daí tu tens a fórmula. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Resolveu a conta, deu isso. Ou seja, trabalho é igual a variação da energia cinética, ou seja, 200 menos zero, 200 joules do trabalho. Qual é a força? Agora a gente sabe o trabalho. Então dá para ir para a fórmula do trabalho que envolve força e deslocamento. Mas também sabemos o deslocamento agora. Sabemos o trabalho. Só isolar a força. Beleza? Certo. Easy. Agora, vou pôr a questão aqui para você. Valeu, bola. Vou salvar a parada, te enviar, para que você faça aí na paz do Senhor Jesus. Pode demorar o quanto você quiser. Dessa vez, cara, eu vou querer que você escreva como se estivesse escrevendo para uma prova, hein? Tá Nada bom. de só colocar as coisas zoadas assim, escreve bonitinho, Não, pode deixar. tá bom?
Vamos ver. Bem, Te enviei já. Aí. escreveu aqui que trabalha a variação da energia cinética. Então você colocou que eu trabalho com 632 joules. Daí, então você substituiu isso lá na fórmula, fez a divisão, encontrou a força 12 newtons. Perfeito, cara. Muito bem, nada a acrescentar. O exaustor, ao descarregar grãos no ponto do navio, caraca, ergue-os até uma altura de 10 metros e depois lança-os com uma velocidade de 4 metros por segundo. Ah, como assim? Ergue. Eu suponho que depois ele solta dessa altura para frente, para baixo, tá estranho. Se os grãos são descarregados à razão de 2 quilogramas por segundo, conclui-se que para realizar essa tarefa, o motor de exaustor deve ter uma potência mínima. Entendi. Acho que entendi. Deixa eu colar aqui. Muito bem, vamos ver. Bem, cara, o que acontece é o seguinte, né? Potência, de modo geral, é energia por tempo, beleza? Aham. Essa é a fórmula da potência. Só que aqui, qual que seria a potência, né? A potência está associada com a energia que a gente está interessado. Que no caso é energia para erguer até uma altura, sacou? Sim. Então, vamos pensar assim que esse é o passo 1. A gente está pensando na potência associado, num primeiro momento, para erguer, beleza? Então, vamos escrever esse problema em duas partes. Vamos dividir esse problema em duas partes. Primeiro, a potência necessária para erguer, como ele cita no enunciado, e depois a potência necessária para, ele fala lançar. Muito bem. E para erguer, pegar um objeto, tirar de uma altura e colocar em outra, nós estamos falando de energia potencial gravitacional. Lembra do Sim. professor falando dessa palavra aí, potencial gravitacional? Lembro, lembro. Então tá bom. Então, a energia potencial gravitacional tem uma fórmula, que é mgh, ok? Massa vezes gravidade vezes altura. E nem no problema anterior, energia cinética tinha uma fórmula, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Aqui, energia potencial gravitacional também tem uma fórmula, massa vezes gravidade vezes altura. Beleza? Certo? É essa energia que o objeto precisa para ser levantado, né, para subir. Você precisa, toda vez que quer subir alguma coisa, você precisa dessa energia. Se você quiser subir uma escada, no mínimo você vai gastar essas calorias aqui, dessa forma. Você coloca a tua massa aqui, coloca a aceleração da gravidade aqui, a altura da escada, pronto. Você já descobriu quantas calorias você perdeu subindo uma escada. Beleza? Beleza. Beleza, então. Ah, bem, continuando. Bem, o que acontece agora é o seguinte, né? Vamos calcular então qual que é a potência, né? Potência, a potência, vamos dizer assim, de erguer. Vai ser então, no lugar da energia, vou colocar essa forma. Sim, aham. Embaixo continua colocando o tempo para isto, beleza? Beleza. Muito bem. Só que ele não nos diz qual é o tempo. Parou para perceber isso? Certo, Ele verdade. diz uma coisa diferente sobre o tempo. Ele disse que os grãos são descarregados a uma razão, olha só a palavra, Uhum. 2 quilos por segundo.
Aí quando eu olho para essa fórmula, eu tenho o que seria essa razão aqui da massa pelo tempo, né? Ó, massa, quilo, tempo, segundo. Tá aqui o quilo por segundo que ele cita no enunciado, entendeu? Ah, não sabia. É isso, ó, 2 quilos por segundo. Aqui, massa por tempo, quilo por segundo. Então significa que esse bicho aqui que mede o 2, que ele cita lá, kg por s. Show. Então a gente coloca 2. A gravidade é 10 e a altura que foi erguido Dez. foi 10? Foi Acho que 10, isso foi. mesmo, foi 10. Então vai dar 200. 200 o quê? Watt, que é a unidade de energia. Ou melhor, unidade de potência, tá bom? Tá. É o mesmo watt do teu chuveiro, dos equipamentos eletrônicos. É a quantidade de energia que eles consomem por segundo, querendo ou não. Então, quando Uhum. tu vê aqui que essa máquina tem 200 watt, significa que ela consome 200 joule por segundo. Ah, É uma, é uma fórmula mais treta aí. Melhor, uma unidade, né, que reduz a escrita. Muito bem. Show de bola. Agora vamos para a próxima, né? Essa foi a potência para erguer. Agora vamos para a potência para lançar. Encontramos a potência para erguer. Agora precisamos. Oh, cara. Encontrar a potência para lançar, né? Que é o que aconteceu. O bagulho ergue e depois ele lança. É isso que o sim. enunciado está falando. E, finalmente, somar as duas potências para achar o que o problema pede. Beleza? Beleza. Então, de novo aqui, né, tio? Vou pegar isso. Só que agora é a potência para lançar. E o E, então, é o E da energia cinética. Você usou esse, então eu vou usar esse também. E você já sabe qual é a forma da energia cinética. Acabei de te ensinar. mv ao quadrado sobre 2. Certo? Uhum. Essa é a forma da energia cinética. E tudo isso está dividido por T, né? Porque nós estamos falando de potência. Então, de novo, olha só quem apareceu aqui, o M e o T. Claro que eu posso, né, fazer um rearranjinho para ficar mais bonitinho. Porque, né, coisa de ensino fundamental isso aqui, né? A gente aprende que quando tem uma fração em cima e um carinha embaixo, esse carinha embaixo vem multiplicando a fração embaixo. Tá? Isso aí a tia Roseli da quarta série ensina pra gente. Beleza? Então, show, ó, aparecendo aqui de novo, né? Eu tô fazendo isso não é pra complicar, é porque eu preciso. Ô, caramba, fechou o encodo aqui. Vixe. Mano, eu vou falar uma coisa, velho. O meu PC custou 15k. Eu comprei ele pra Caramba. jogar GTA 6. Ele roda Resident Evil 4 Remake no talo. Só que essa merda desse programa aqui que tem 100 megabytes, o Não bagulho roda. trava, mano. Não dá pra entender, cara. A culpa não é do PC. A culpa é desse programa lixo e mal programado. Beleza? A massa pelo tempo é aquela razão que ele cita no enunciado, né? Ó. Certo. Cara, física é um negócio muito doido, porque nem sempre é só você jogar na fórmula, né? Tem muita interpretação. Então, esse negócio aqui, não existe uma fórmula para isso aqui, entendeu? Não existe a fórmula da razão, tá ligado? Mas é um negócio que a gente pega e observa aqui na nossa conta, né? Na nossa equação. Pô, apareceu massa e apareceu tempo. Eu só consigo perceber isso porque eu faço com as letrinhas primeiro. Uhum. Então tá, vai aparecer de novo 2, então. Que ele cita lá no enunciado. Então, 2 vezes a velocidade. Qual que era a velocidade que eles estão no enunciado? 4 metros por segundo. 4 metros. Falando nisso, o GTA foi adiado de novo, né? Que merda. 2026 agora. Tá foda. Tu tem quantos anos? Tenho 15. Então quando saiu o GTA V, tu tinha 5 anos. Caramba. Faz tempo. Olha só. Quando eu era criança, eu jogava o GTA 1 ainda. Nossa. O GTA 1 Caramba. é só pros velhos mesmo, cara. Que a câmera era de cima, assim. Nossa. Via os bonequinhos assim, tinha o carrinho aqui, eu tinha um bonequinho ainda menor, um Porra. baita de um prédio. Tu nunca viu o GTA 1, GTA 2? Mano, pior que eu nunca vi, não sabia que era assim. Era no Play 1, daí era de cima, assim, via de cima, daí o bonequinho andava, assim, dava uns tiros. Meu, Devia ser da hora, pô, dependendo. na época era, né? Agora eu olho aquilo muito trash.
Daí vai dar 16 aqui. 16 o quê? Watt. Muito bem. Então nós encontramos que a potência para lançar é 16 watts. Uhum. E a potência para elevar, para subir a parada, 200. O problema nos pede, é, que ele pede, a potência para fazer tudo isso, né? Daí nós temos algumas opções, né? Veja que se eu somar os dois vai dar 216, certo? Sim. O rosa aqui com o rosa dá 216. Daí a gente tem essa opção aqui, ó, 2,16 vezes 10 ao quadrado. Aham. O que que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 100. Então, 100 vezes 2,16 dá o 216 que a gente chegou. 16. Beleza? Certinho. Beleza. Então, já sabe o esquema. Eu vou criar um problema parecido e você vai resolver, tá? Eu não vou te dar muita dica nesse, porque eu quero que você sinta um pouco da pressão. Esse é Beleza? dificinho, é meio complicado. Tá, vou revisar essa merda aí, então. Não, Ó, não, não, se quiser, não, relaxa. Só manda foto pra tá. mim que eu Não, de boa. Potência. Bem, primeiro, o que o problema pede? A potência total para ele elevar e lançar. vou lançar. Isso. Então a gente sabe que a fórmula da potência é energia por tempo. Só que nós temos dois tipos de energia aqui: a energia para elevar, que é a energia gravitacional. Portanto, eu vou ter uma expressão para a potência da energia gravitacional, que é essa, por exemplo, por acaso, e Uhum. a outra para a energia cinética, que é essa, por acaso, que ficou desse jeito. Sim, Ok? Porque na hora da energia aqui eu substituo pelo tipo de energia. Energia gravitacional é essa energia associada à subida na altura. E aqui a energia cinética é essa fórmula, mv quadrado sobre 2. Beleza? beleza. Daí substitui as coisas, né, tio? Daí teve essa parada aqui da razão, né? Tu já entendeu que tu vai trocar Sim, aham. mt ao mesmo tempo por 2, né? Veja, aqui troquei os dois ao mesmo tempo, né? E aqui eu substituí também, entendeu? Não, entendi. Tá, eu vou fazer o seguinte, já mandei pra ti no Zap, agora eu vou colocar aqui na tela o probleminha que eu quero que você faça, é praticamente a mesma coisa, só muda os números, tá? De boa, então. Vai lá. Mas ó, sem Miguel, quero de novo que você escreva como se tivesse uma prova, para dessa vez eu poder te dar dica aí de como Tranquilo. escrever um problema como esse. Então vai lá.
Te mandei, só que acho que tem alguma coisa errada. Hum, e não tentou resolver por conta própria? Não, então, eu tentei refazer pra ver, tipo, o que eu tinha errado. Parece. Eu acho que eu errei no lançamento, provavelmente. No pensamento? Como Não, assim? no lançamento, no lançamento. Ah, tá. Ah, vamos pensar no lançamento aqui, então. É... Calma aí, cadê o 2 aqui embaixo, né? Ah, verdade. E daí você trocou aqui por 3, que é a velocidade de lançamento, certo? Desculpa, E a é a razão. razão, que é a razão, A isso. razão. Tá certo, cara. É isso aí. Tá tudo certo. Você não escreveu 2 aqui, mas colocou aqui. Então tá certo. Beleza? Não Uhum. bateu com a resposta do enunciado? Não bateu. É, deve ser a hora que o chat GPT faz lá. Ele não coloca a resposta certa às vezes. Mas tem essa resposta. Ah, não, não tem, não. Homem, foi bem, foi bem. Gostei. Tudo certo. Vamos pra próxima. Isso que eu pago 1.200 conto nesse chat GPT, né? O cara É vem louco pra aí. fazer uma questão e colocar alternativas que batem com a resposta. Aí é foda. Pô, pra pagar tão caro assim, fazer um serviço lixo, faz eu mesmo. Pagar Deixa por mês? eu. Oi? Se pagar por mês? 1.200 por mês. Nossa. É, que tem o chat GPT normal, que é 200 pila, né? E só que tem um que tu pode usar à vontade mesmo e ainda tem uma outra IA muito louca lá Ô, louco. que faz uns negócios extra. Daí é isso que eu uso. Aí, ó. O que tá rolando aqui? Tem um gráfico de altura por tempo e ele quer saber a potência. Muito bem. Então a altura está aumentando com o tempo. Muito bem. Então nós sabemos as fórmulas, né? Estão associadas a isso aí. Potência. E qual é a energia que vai nessa potência? A energia de, ah, olha só, potencial gravitacional. Porque ele subiu 6 metros do chão, tá vendo? Uhum. Isso. Então a equação da potência é energia por tempo, e a energia que nós estamos falando aqui é a, no caso desse problema específico, é a potencial gravitacional, que a gente sabe que é mgh, beleza? Sim. Então tu tens o tempo, tu tens a massa, A altura. tu tens a altura também, tu sabes a gravidade, que é 10, né? Uhum. Daí você pode estar pensando assim, mas qual é o tempo? Pô, é só olhar o gráfico, né? Ele demorou 20 segundos para chegar nos 6 metros, certo? Sim. Então, o tempo é 20, pô. Eu vou no banheiro e já volto. Você vai fazendo aí pra mim, tá? Tranquilo.
E aí, velho, fez a conta? Isso, mandei aí. Rápido, hein? Vamos ver. Ah, cadê tudo? 360 watts é uma das respostas, muito bem. Acho que dá para fazer mais uma, vamos ver. Aqui. Deixa eu colar aqui. A aula foi bem produtiva. Quando dá mais de uma folha, eu tive que abrir outra folha aqui, porque a gente fez bastante coisa. Vamos ver. Um aluno simplesmente sentado na aula dissipa uma quantidade de energia equivalente a de uma lâmpada de 100 watts. Sério? O valor energético da gordura é 9 quilocaloria por grama. Bem, veja, né? Quilocaloria é uma unidade de energia e grama é uma unidade de massa, né? Então ele está gastando energia por massa, ou seja, quanto mais massa a pessoa tem, Mais caloria. ela vai gastando, exatamente. Por isso que esses caras grandão, assim, de academia, eles ficam, eles gastam energia, assim, mesmo parado, né? Então eles têm que comer pra caramba. Uhum. Para simplificar, adote uma caloria igual a 4 joule. Qual é o mínimo de quilocalorias que o aluno deverá ingerir por dia para repor a energia dissipada? Muito bem. Note de novo, né, que nós não sabemos a massa do rapaz. Mas nós sabemos que potência igual a energia por tempo. Nós queremos saber a energia. Então, a energia igual a potência vezes tempo, certo? Certo. Eu passei simplesmente o tempo multiplicando. A gente Aham. quer saber essa energia, que é a quantidade de quilocalorias. Quilocalorias é energia. Só que está em uma unidade diferente do que a gente estava trabalhando até agora, né? A gente estava trabalhando com joule, certo? Certo. Se eu quero saber então isso, vai ser a potência, que de acordo com o enunciado é 100 watts, vezes o tempo. Mas qual que é o tempo, né? O Não. tempo é a quantidade de tempo Ah, que ele cita no enunciado, que é o dia, é né? por dia. Aham. E no caso tem que usar a unidade certa. Vamos colocar um de dia ou 24 de 24 horas? Não. Como ele está falando de watt, eu falei para você É agora por há pouco que segundo. watt é joule por segundo. Então eu tenho que transformar a quantidade de horas do dia em segundos. Nossa. São 24 horas. Quantos segundos tem uma hora? 3.600. Ah, mas eu não sabia disso. Bem, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos. E 60 minutos cada minuto tem 60 segundos, certo? Certo. Eu tenho que fazer essa multiplicação, beleza? Então, com isso, você resolve a A. E, bem, além disso, né? Se você quiser passar para caloria, já que ele fala aqui quilocaloria, né? Você vai ter que dividir pelo que ele cita, né? Uma caloria é 4 joules. Então, para Sim. passar isso aqui para quilocaloria, você tem que dividir por 4.000. Hum, Porque a resposta preta ali vai ser em joule. Só que a gente quer passar para calorias. Beleza? tá, entendi. Quilocalorias. Tá? Calorias. Caloria é 4 e quilocaloria é 4.000. Quantos gramas de gordura um aluno queima durante uma hora de aula? Tá. O que isso aí tem a ver, né? Tem a ver com o que ele cita ali da massa de gordura queimada, né? É 9 quilocaloria para cada grama. Então você vai ter que, ó, eu vou te explicar o que você vai ter que fazer, eu não vou fazer não, tá? Tranquilo. Você vai fazer assim. Puta que pariu, esse aplicativo. Uma vez que encontrarmos a energia para um dia, posso dividir por 24, ou melhor, 3.600, que são a quantidade de segundos numa hora, que é a quantidade de segundos numa hora, assim encontrando a energia por hora. Depois, converto para quilocal, e então uso a informação dos 9 quilocal por grama para chegar na resposta. Esse uso você vai ter que pensar como fazer, tá? Minha dica é olhar Tá. as unidades.
tá bom? Olhar o quê que eu não vi? As unidades, tipo, veja a unidade do 9 lá, que é quilocal por grama, né? Você sabe que a resposta vai ter que estar em grama no final, porque é massa, é uma massa de gordura, certo? Uhum. Então você tem que, a sua conta vai ter que sobrar grama no final. Tá, Muito bem, man. Isso aí você faz e depois me manda, tá? tá bom. A gente se fala. Abraço, valeu! Valeu.